O Tanjoubi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Muito bom dia, Jornal das 7 na Rádio Observador, uma edição do jornalista Luís Soares. O secretário-geral adjunto do Ministério da Administração Interna já tinha pedido admissão há um mês e já nessa altura deixava críticas ao Ciresp. O primeiro pedido de demissão que António Pombeiro apresentou a Luís Neves foi assinado a 28 de abril. Os e-mails a que o Observador teve acesso mostram que já nessa altura havia críticas à gestão do Ciresp e, em particular, à intervenção do general Viegas Nunes nesse processo. Também nessa altura denunciava já uma tentativa de aproximar o Ciresp das estruturas militares. Na passada sexta-feira, dia em que foi aprovado o regresso do general à presidência do organismo, António Pombeiro voltou a bater com a porta e desta vez a saída já era inevitável. Mas, Luís, esta ruptura já se tinha começado a desenhar há mais de um mês, dias antes da apresentação pública do relatório do Grupo de Trabalho responsável por estudar o futuro do Ciresp. Em particular, devido a um e-mail da adjunta do Ministro da Administração Interna, Valentina Marcelino, a responsável sugeriu algumas adaptações para a versão pública do documento que o Grupo de Trabalho ia apresentar, nomeadamente a omissão de alguns anexos por razões de segurança. Na resposta, António Pombeiro deixava um extenso documento com várias críticas internas, desde logo a Valentina Marcelino, recusando-se a ser tratado como um estagiário de redação. E já nessa altura sugeria também que as questões sobre a migração de sistemas do Ciresp para a esfera militar só poderiam ter origem em comentários transmitidos pelo Major-General Viegas Nunes. Deixou o alerta para a dependência da área da defesa na gestão das comunicações críticas do MAI e dizia ter encontrado diversas situações anómalas na instituição. Esse extenso e-mail terminava então já com um pedido de demissão. Na resposta, a adjunta do Ministro da Administração Interna diz que António Pombeiro concordou com as sugestões que foram feitas. Valentina Marcelino diz ao Observador que Pombeiro não só concordou com as sugestões, como foi ele próprio que as introduziu na versão pública do relatório, ao que pode ler-se também numa troca de mensagens a propósito do documento a que o Observador teve acesso. A adjunta do MAI, que já foi jornalista, justifica algum corporativismo por parte de António Pombeiro com um combate aos interesses instalados das grandes operadoras de telecomunicações que estão há anos a receber milhões do Ciresp, sublinha Valentina Marcelino. Ontem, em comunicado, o Ministério da Administração Interna sublinhou que mantém absoluta confiança no Major-General Paulo Viegas Nunes para o exercício de funções de presidente da empresa Ciresp S.A. Esta é uma notícia assinada pelo editor de Sociedade do Observador, Pedro Rainho, que está a esta hora em manchete no nosso site. O Supremo Tribunal Administrativo confirmou a extinção da Fundação Berardo. Fica assim aberto o caminho para a recuperação de quase 1.000 milhões de euros em empréstimos garantidos pela Fundação. A decisão do Tribunal valida assim a decisão do Governo de António Costa em 2022, que determinou o fim da instituição. Com esta decisão, a Caixa de Depósitos, o Novo Banco e o Milênio BCP ganham um novo fôlego para tentar recuperar créditos que em 2017 já ascendiam a cerca de 980 milhões de euros. No acórdão a que o Observador teve acesso, os juízes concluem que a Fundação não cumpria a missão de interesse social a que se propunha, como explica o jornalista do Observador, João Paulo Godinho. Aquilo que veio a ser apurado logo por um relatório da Inspeção-Geral de Finanças, que foi conhecido, creio eu, já em 2021, 2022, por aí, certo, quando se desencadeia o processo de extinção, vem apurar que a Fundação dedicava-se muito pouco a essas atividades sociais, pois só 0,1% dos seus ativos é que estavam, de facto, alocados a essas finalidades de cariz social e que, basicamente, a Fundação estava entregue a atividades financeiras com muitos empréstimos e aquisição de participações em bancos. João Paulo Godinho, que está na história do dia de hoje, o Supremo Tribunal Administrativo veio dar razão ao Estado e rejeita assim todos os argumentos da defesa da Fundação Berardo, que apontava a falta de competência do então Secretário de Estado da Presidência, André Mos Caldas, responsável pelo processo de extinção. Ao Observador, o ex-governante diz receber a decisão do Supremo com naturalidade, garante que o despacho de 2022 foi legal e também fundamentado, mas responsabiliza o atual governo pela demora na aplicação
das medidas de liquidação da Fundação. Já a defesa de João Berardo, liderada pelo advogado Paulo Saragossa da Mata, considera o acórdão injusto. E pode ouvir a história do dia no nosso site e também nas várias plataformas de podcast. O secretário de Estado norte-americano diz que o acordo de paz com o Irão pode levar ainda vários dias, isto numa altura em que os Estados Unidos lançaram novos ataques contra o país. Ataques contra alvos militares numa cidade portuária no sul do Irão. O Pentágono confirma os ataques, alega que atuou em legítima defesa, já que o Irão estava a tentar colocar minas perto do Estreito de Hormuz. O ataque acontece em pleno cessar-fogo no Médio Oriente. Marco Rubio garante que estes ataques não vão prejudicar as negociações que decorrem neste momento para um entendimento para a paz, um acordo que, de acordo com o secretário de Estado norte-americano, pode ainda demorar alguns dias a estar fechado. O presidente Trump teve uma conversa telefónica histórica com vários líderes da região e penso que existe um forte consenso sobre como deverá ser o esboço preliminar do acordo de paz. Vamos demorar alguns dias a chegar a um acordo, temos de trabalhar nisto, porque ou há um bom acordo ou não vai haver acordo nenhum. Declarações de Marco Rubio aos jornalistas no final de uma visita à capital da Índia, Nova Delhi. O secretário de Estado norte-americano prometeu ontem novidades sobre as negociações para um acordo de paz com o Irão. Hoje diz que essas novidades podem ainda demorar alguns dias a chegar. Marco Rubio, que também falou sobre o conflito na Ucrânia, diz que os Estados Unidos continuam disponíveis para mediar as negociações entre Kiev e Moscovo, isto depois da Rússia ter ontem apelado aos cidadãos estrangeiros residentes na capital ucraniana e também ao pessoal diplomático para que abandonassem o país. O Kremlin ameaça com novos ataques contra centros de decisão e empresas do complexo militar e industrial em Kiev. E Luís Soares, já está em Portugal o cantor Bad Bunny para os 2 concertos esgotados no Estádio da Luz. O primeiro é já hoje. É de resto um dos espetáculos mais esperados do ano. O artista porto-riquenho vem apresentar o álbum Deve Tirar Mais Fotos, o disco editado em 2025 e distinguido como álbum do ano na mais recente cerimónia dos Grammys. Bad Bunny chegou a Portugal no domingo, Laura Figueiredo, e já foi visto a tirar fotografias com alguns fãs. Chegou ao aeroporto de Lisboa no domingo vindo de Barcelona, onde começou a digressão europeia, e logo na chegada, ainda dentro do aeroporto, o Bad Bunny foi abordado por vários fãs que tiraram fotografias com o cantor e rapidamente divulgaram nas redes sociais. Os 2 concertos, ambos esgotados, marcam a estreia do artista porto-riquenho em Portugal. As portas do Estádio da Luz abrem às 5 da tarde. O início do espetáculo está marcado para as 8, embora o Bad Bunny só suba ao palco a partir das 9 da noite. A organização do concerto aconselha os fãs a chegarem antecipadamente ao recinto para evitar filas. Circulação de carros e o estacionamento vão estar condicionados, pelo que é recomendado o uso de transportes públicos. Uma das melhores opções é o metro, através da linha azul. E Laura, é esperada alguma surpresa para estes concertos em Portugal? A expectativa entre os fãs é grande, sobretudo quanto a 2 coisas. Primeiro, sobre se há algum convidado especial, porque noutros destinos subiram já ao palco J Balvin, Karol G, Becky G, Fade ou Grupo Fronteira, entre vários outros artistas, para além de que, por cada destino onde passa, o artista canta músicas exclusivas em cada noite. Há, por isso, muita expectativa sobre quais vão ser as músicas escolhidas para as 2 noites em Portugal. E outro tema a causar algum suspense entre os fãs é quem vai ser chamado para a Casita. Casita é uma casa que faz parte do cenário desta tour e por onde são chamados os fãs. Há depois uma parte do concerto onde o Bad Bunny vai para lá cantar e interagir com os fãs. Há por isso a expectativa sobre quem vão ser os convidados portugueses para estas noites. E vamos ficar a saber isso ao longo destas 2 noites de concerto. Laura Figueiredo, e os concertos de Bad Bunny, o cantor de Porto Rico, atua hoje e amanhã no Estádio da Luz, em Lisboa. São agora 7 e 8. Luís, que outras notícias há a destacar a esta hora? A cúpula de calor que chega por estes dias à Europa, uma massa de ar quente vinda do continente africano. Estão previstas temperaturas recorde para esta altura do ano. Por exemplo, em França e no Reino Unido, a cidade de Londres está mesmo em alerta sanitário, com temperaturas que podem chegar aos 40 graus. Em Portugal, a onda de calor atinge em especial o centro e sul do país. A máxima em Lisboa é de 36 graus. Em Setúbal, Évora e Santarém, as temperaturas devem chegar aos 38 graus. Pelo menos 15 pessoas morreram devido a ataques do exército israelita contra alvos do movimento islamita Hezbollah em várias zonas do Líbano, em especial no sul do país. Esta onda de ataques aéreos contra alvos do Hezbollah aconteceu em retaliação aos recentes ataques com drones realizados pela milícia xiita libanesa. Na próxima temporada, o Torriense vai realizar os jogos da Liga Europa no estádio do Algarve. A decisão foi confirmada ontem pelo diretor desportivo do clube, André Sabino. Em entrevista ao Canal 11, o responsável do emblema de Torres Vedras confirma também
em que, em caso de subida à primeira divisão, o Torriense não vai jogar os jogos no próprio estádio. Uma das hipóteses para as partidas da Liga Portuguesa é o Estádio Municipal de Rio Maior, onde jogou esta temporada o Casa Pia. E para quem é fã dos marretas... Os marretas do nosso tempo. Ora bem, já é possível visitar o estúdio onde eram gravados os episódios desta série criada por Jim Henson. Sim, bem giro. O que é que se pode ver nessa visita? Marretas. Também, exatamente. É uma visita guiada que só acontece aos sábados, no estúdio que fica em Queens, em Nova York. É possível ver como é que os artesãos constroem e costuram estas personagens icónicas de Jim Henson, desde os marretas, mas também da nossa bem conhecida Rua César. Poupas Antes e de chegar, o Egas, o Becas, essa gente toda. São peças únicas, feitas à mão, que foram por quem foi aprendendo ao longo de décadas a fazer estes bonecos. E dinheirinho, quanto é que custa essa visita? Ora, além da viagem de avião, é hora de chamar o Conde de contar. Sim, tu tens uma ótima memória. Custa a módica quantia de $150. Pronto, qualquer coisa como 130 mas euros. é coisa para demorar quanto tempo? 80 minutos, 1h20, mais ou menos. Um bocadito puxado, não é? Mas é possível tirar fotografias com os adereços, é possível também tirar fotografias com algumas criações e também assistir a um espetáculo de marionetes. Mas olha, bem giro. Não iria de propósito a Nova Iorque para isto, mas estando lá... Estando lá e pronto, vai, ok, está bem. É só uma vez. Só uma vez. As marretas são as marretas.